Só que segundo a lei, né, criticada pelo próprio autor, que ele disse que haveria necessidade de haver mudança na lei, o sacerdote, o carnal, o físico lá do Velho Testamento, ele oferecia um animal em sacrifício que morria no local do pecador. Eu já falei disso num vídeo chamado Problemas na Expiação e Sacrifício de Jesus, mas só para vocês entenderem que tem uma diferença. Porque segundo o autor de Hebreus, Jesus ele foi o próprio sacrifício e o sacerdote que ofereceu o sacrifício. Vocês notaram como ele tenta englobar tudo na pessoa de Jesus, ignorando os preceitos lá do Velho Testamento? Porque segundo o autor de Hebreus, aqueles preceitos ritualísticos do Velho Testamento eram sombras de coisas futuras. Então seria a mesma coisa, só que física e espiritual. Mas só que no Velho Testamento tinha um sacerdote que oferecia um sacrifício para o Deus de Israel. Só que segundo o autor de Hebreus, não, o Cristo ele é o próprio sacrifício e ele é o próprio sacerdote que oferece o sacrifício. E os cristãos ainda dizem que ele é o próprio Deus ao mesmo tempo. Quer dizer, tudo se resume nele. Fica uma coisa extremamente confusa. Ou seja, Jesus, que é o sacrifício, ele ofereceu a si mesmo como sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote. Então fica essa salada mista e confusa. E quando um sacerdote oferecia um sacrifício, era para expiar os pecados do povo. Se Jesus foi o sacrifício perfeito, por que o povo foi destruído no ano 70? Conforme eu já mostrei isso naquele vídeo lá da... Vou tentar deixar na tela final desse se eu lembrar. Fica uma questão interessante. Fora que o sacrifício morria no local do pecador. Já Jesus, depois de 3 dias, ele foi ressuscitado. Então, são controvérsias. Mas, segundo o autor, o rito de expiação do Velho Testamento purificava. Ó, ele diz aqui, ó. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificava, né, tornava eles puros, né, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo. Então o que ele está dizendo aqui, só para vocês entenderem? Ele está dizendo que se os bois e os bodes, o sangue deles servia para purificar os pecados, então o sangue de Cristo era muito superior, então que dirá o sangue de Cristo. Só que aí depois ele diz que era impossível o sangue de touros e bodes tirar os pecados. E aí, como é que fica? Aqui no capítulo 9, ele fala que sim, que o sangue de bode e touros tirava os pecados, purificava. Dizendo que até o sangue de Cristo então seria superior. Mas só que aqui ele diz no capítulo seguinte que não, o sangue de touros e bodes não podiam tirar os pecados. E aí? Então fica uma controvérsia aí para vocês analisarem. Exaltações. O autor de Hebreus exalta a todo momento Cristo, né, dando a entender que Cristo é superior a todo o Velho Testamento. Primeiro, superior aos anjos. Eu já mostrei disso aqui naqueles vídeos, mas só para citar, que ele fala assim, ó: a qual dos anjos, né, Deus disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. E eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Só que aí tem um problema, independente dessa frase aqui não está lá correta no Antigo Testamento, que nem eu falei, mesmo em Deuteronômio, isso aqui o autor usou da Septuaginta, né, com certeza, uma péssima tradução. Só que essa fórmula aqui, tu és o meu filho, hoje eu te gerei, ele cita como se isso fosse exclusivo de Jesus, porque ele disse, ó, qual dos anjos Deus disse isso? Jamais. Tá vendo? Deus só disse isso para Jesus. Não, aí é um equívoco do autor, porque na verdade essa fórmula era usada nas unções do Velho Testamento. O sacerdote ungia a cabeça do rei, só corrigir aqui que eu escrevi errado pela pressa. Ele pegava um óleo, derramava o óleo sobre a cabeça do rei e dizia essas mesmas palavras. Tanto que aqui, ó, isso daqui também, eu lhe serei por pai e tu me será por filho, também não é exclusivo de Jesus. Isso aqui você vê em várias passagens. Aqui é uma referência de crônica se referindo a Salomão. Ok, eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Então ele dá a entender que Cristo é superior ao Velho Testamento, porque só para Jesus Deus disse isso. Ó, qual dos anjos Deus disse jamais, é meus filhos, hoje eu te gerei? Na verdade será dito para todos os reis de Israel. E na outra vez, ó, eu lhe serei por pai, ele será por filho. Deus também disse isso para outros personagens, inclusive Salomão. E aí? Aí ele diz aqui, ó, e outra vez, quando introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Aquele versículo que eu falei lá do outro vídeo. Só que se a gente for tomar aqui como se ele estiver tirando de Deuteronômio, que é bem provável, Deus não mandou, Deus não disse para os anjos adorar Jesus ou Messias quando ele viesse. É apenas um erro de tradução que só existe na Vulgata. Mas eu não vou tocar nesse ponto, porque eu já falei disso muito naquele vídeo sobre a Vulgata Latina, as Massoreta, aquelas coisas todas, ok? Aí ele diz que Cristo era superior a Moisés, ó, porque ele é tido digno de tanto ou maior glória do que Moisés. Só que lá no Velho Testamento diz que nunca mais se levantou em Israel um profeta semelhante a Moisés. Alguns ainda entendem que aqui o autor de Deuteronômio está falando só até aquele momento.
Mas, bem ou mal, ainda fica uma controvérsia aí. Os judeus apontam muito essa controvérsia. Então fica aí ao critério de vocês. E diz que Cristo é o mediador de uma nova aliança. Aí ele fala aqui, ó, que Cristo é o mediador de uma aliança. E ele cita, né, que Deus falou que ia fazer uma aliança com a casa de Israel e de Judá, uma aliança diferente. Isso que ele está citando está aqui em Jeremias 31. Ok, ó, eis que dias eu farei uma nova aliança, né, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Só que tem um problema aqui, tanto no texto de Jeremias quanto no texto de Hebreus, tomando até a fidelidade, né, do autor de Hebreus, que ele foi fiel ao texto de Jeremias. Com quem que seria a nova aliança que Deus ia fazer? Era com os gentios? Segundo o texto está aqui, ó, com a casa de Israel e com a casa de Judá. O próprio autor de Hebreus cita isso. E Jeremias também diz isso, não está se referindo a uma aliança gentílica. E aí, como é que fica? Então você vê, ele mesmo cita o próprio versículo de Jeremias, dando a entender que Cristo é o mediador de uma nova aliança. E o que já fica mais confuso aqui no texto, né, que ele já era rei, sacerdote, o sacrifício e a pessoa que recebe o sacrifício, e ao mesmo tempo também é o mediador de uma aliança. Então, só que uma aliança gentílica, né? Só que o texto que ele mesmo está dizendo é uma aliança com a casa de Israel e Judá. Aí tem aquele versículo lá do Testamento que ele fala assim, ó, que Cristo é o mediador de uma nova aliança. Aqui o termo correto, né, seria aliança, não testamento. O testamento é uma forma popular, né, vulgar de se dizer. Mas o autor de Hebreus usa a palavra testamento. E aí surge, né, aquele argumento que o irmão Rubens usa, né, que o autor de Hebreus, usando essa palavra, ele fala que onde há testamento é necessário que haja a morte do testador. Só que tem um detalhe aqui. Ele cita aqui também o primeiro testamento, que seria o Velho Testamento, né, o testamento que você tem na Bíblia. Então, se a gente for tomar aqui a palavra como testamento e não aliança, e que só pode haver um testamento quando o testador, aquele que é o testador do testamento, morre, então quem que morreu para fazer o primeiro testamento? Fica uma pergunta. Porque ele entende que após a morte de Jesus é que validou o testamento, correto? E o primeiro testamento? Sendo que ele mesmo diz aqui, ó, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Perdão, que é outro versículo, eu estou confundindo aqui. É que vídeos muito confusos, a gente vai ficando cansativo. Aí ele diz aqui, né, um versículo que até a Benedita usou, foi motivo até de chacota, né, que ela falou assim, não há, na minha Bíblia está escrito, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É o que diz aqui em Hebreus 9:22. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz sim que há remissão de pecados sem a necessidade de morte ou sangue. Um exemplo que eu estou citando aqui é o exemplo de Jonas. Segundo Jonas, a cidade de Nínive ia ser destruída. Aí o povo orou, jejuou. O povo não derramou uma gota de sangue sequer e Deus perdoou eles. E aí, como é que fica? Até porque se eu for tomar isso aqui que o autor de Hebreus diz ao pé da letra, tem vários personagens da Bíblia que foram perdoados por Deus sem necessidade de derramamento de sangue. Desde Davi. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo que eu possa citar. Bom, de cabeça eu não vou lembrar de muitos agora, mas isso aqui que ele está citando é uma inverdade. O que ele está se referindo aqui ao autor de Hebreus é referente à expiação dos pecados. Porque a expiação dos pecados exigia sim um animal. Mas não quer dizer que Deus não ia perdoar alguém sem sangue. Então isso aqui realmente é um tipo de falácia do autor, ok? E por fim, aquele versículo que eu sempre uso, né, quando as pessoas me perguntam do Apocalipse, da volta de Jesus, que o autor de Hebreus fala, está ordenado aos homens morrerem uma vez e vindo depois do juízo. Eu sempre uso essa parte aqui do versículo, ó. Depois que a pessoa morre, vem o juízo, pronto, não tem que ter Apocalipse, nada. Você morreu, vem o juízo. Só que essa questão aqui de morrer uma vez, eu acho meio controverso dentro da própria Escritura, porque na Escritura tem personagens que morreram mais de uma vez. Então ele toma aqui como uma ordem, está ordenado ou determinado aos homens que morram só uma vez. Eu pergunto, e Lázaro? Lázaro, segundo a Bíblia, morreu 2 vezes. E não só Lázaro, a Bíblia tem vários personagens que foram ressuscitados, como por exemplo Elias ressuscitou lá uma criança, Eliseu ressuscitou lá a filha da viúva, né? O filho da viúva morreu, Eliseu foi lá, ressuscitou, Pedro ressuscitou uma pessoa, Paulo ressuscitou uma pessoa, enfim. E essas pessoas que foram ressuscitadas, elas estão vivas até hoje? Então, só aí você vê que o estilo literário do autor de Hebreus, ele é um estilo bem assim, como é que eu vou dizer, não é superficial, entendeu? Ele toma algumas coisas assim como se fossem verdade, ó. Não, porque sem derramamento de sangue não há
remissão dos pecados, ele toma como se fosse superficial. E ao mesmo tempo, essa superficialidade ele toma a maioria das versões gregas das escrituras. Ou seja, ele desconhece alguns conceitos hebreus, como o fato de Deus perdoar mesmo quem não derrama sangue. Ele desconhece que teve personagens na própria escritura que já morreram mais de uma vez. Ele desconhece que a lei aqui de Jeremias era prometida, a nova aliança, era com a casa de Israel e Judá, e assim por diante. Então esses pormenores tornam muito equivocado o autor de Hebreus, e a gente não sabe nem quem que é de verdade o seu autor. Essa epístola, tecnicamente, ela não era para ter sido nem aceita e nem canonizada. E esses pequenos equívocos torna ela mais controversa ainda. Ele é alguém que quer convencer os judeus lá do primeiro século de que Jesus é o Messias, através de analogia e tipologia, mas ele parece ao mesmo tempo desconhecer muita coisa da própria religião e tradição judaica, e comete esses pequenos equívocos, ok? Então fica aí para reflexão. Quem quiser ver o blog todo, lembrando que eu vou deixar aqui o livro, em PDF, onde vocês vão ver muito sobre Melquisedeque, inclusive os dois pontos de vista, essa controvérsia sobre Melquisedeque, ok? Paz a todos.